tenta medir o amor dele e não consegue. Porque em João 3,16 ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal não tem tamanho, Walter. É um tamanho extraordinário. É um tamanho sobremaneiro. Amém? As mães dessa noite, Deus abençoe a vida de vocês. É um dia especial. Eu sempre brinco aqui na igreja que dia da mãe é mais bonito do que o dia do pai. Você reparou? Dia da mãe o pessoal fica emocionado, né? As mães ganham uns presentes mais bacanas do que os pais, né? Dia dos pais é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Mas amém, né? A gente entende o valor que tem uma mulher, o valor que tem uma mãe. É por isso que estamos aqui. Quero pedir às nossas amadas crianças que sentem, né, agora perto da mamãe e possa prestar atenção. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A casa é nossa, fique à vontade no nosso meio. Amém? Sem mais demora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, a partir do verso 4 até o verso 11. Eu estou na Almeida Corrigida Fiel. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 4 até o versículo de número 11. Hoje eu não vou pregar sobre mãe, viu? Todo dia da mãe eu prego sobre mãe. Já peguei sobre Maria, já peguei sobre Ana. Faltou poucas mães para me pregar aqui no dia das mães. Mas hoje eu quero falar sobre Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o nosso Rei, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou pode olhar aqui para a televisão, né? Mas pode também, né? Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. A Bíblia diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Diga assim: manso, diga manso, e assentado sobre uma jumenta. E sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre a entrada triunfal de Jesus. Eu quero pregar sobre essa entrada que quase ninguém prega sobre ela. O povo, quando Jesus ele entra, o povo gritava: Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana significa bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos, existia uma profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que dizia assim: eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento. No Antigo Testamento, tudo apontava para a entrada de Jesus em Jerusalém.
Jerusalém. Isaías é um dos profetas que eles falam que Isaías é até o quinto livro, o evangelho da Bíblia, porque aponta para Cristo, aponta para a pessoa de Cristo. E Zacarias, ele profetiza que o Messias, ele deveria vir, não como aquele Messias de guerra, porque todos os reis da Bíblia lutaram. Davi lutou, Saul lutou, Salomão lutou, Roboão lutou, Joaquim lutou. Todos os reis da Bíblia conquistaram através de lutas. E aí, quando houve o período do exílio na Babilônia, depois de 70 anos o povo volta, e já não existe mais um rei, e sim uma promessa do Messias, filho de Davi, que viria buscar e resgatar o povo de Israel. E a Bíblia, as histórias contam, e a própria Bíblia, que Deus ficou 400 anos sem se comunicar com a terra. É o período interbíblico. E depois de 400 anos, Deus fala com profetas, com o homem de Deus, pai de João Batista, no templo dos sacerdotes, chamado Zacarias. É isso mesmo? E aí Deus fala com Zacarias que ele teria um filho na velhice. E aí Deus volta a falar novamente com a terra, com os habitantes. E aí, queridos, vem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Nasce conforme todas as leis, conforme todas as profecias. Jesus cumpre todas elas. Jesus vem da descendência de Davi. Jesus vem cumprir tudo aquilo que os profetas diziam. Só que faltava ainda duas coisas para Jesus cumprir. Uma era entrar em Jerusalém e todo o povo clamar a ele, dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Uma das profecias faltava se cumprir. A outra profecia era que ele deveria morrer pelo meu, pelo seu e pelos nossos pecados, e ressuscitar ao terceiro dia. Então, para se cumprir tudo aquilo, Jesus precisava entrar em Jerusalém, sendo aclamado como rei, e depois morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí, queridos, vem uma das cenas mais maravilhosas da Bíblia, que é Jesus entrando em Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, vai na casa tal, lá vai ter um jumentinho. Você vai dizer para o dono do jumento que esse jumento vai servir ao Rei dos Reis, e ele vai liberar. Os discípulos vão lá, pegam aquele jumento, preparam para Jesus. Jesus senta ali de lado, provavelmente de lado, porque naquela época os homens, a roupa de Israel naquela época era um vestido, sabia disso? Que os homens andavam com um vestido, e o que identificava o vestido do homem e da mulher é que o homem andava, olha para você ver, com um cinto azul, né? Fosse hoje escandalizar muita igreja, né? Mas Jesus, naquela época, andava, e aí Jesus senta no jumento, e na porta de Jerusalém, todo o povo de Jerusalém estava com a folha de um ramo de uma palmeira, de uma árvore, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, querido, diante dessa festa para Jesus, dá para se pensar que o quê? Agora sim, Jesus será entronizado. Agora sim, eu imagino os 12 apóstolos pulando e dançando, dizendo assim: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Eu imagino os 12 dizendo: agora Jesus será rei,
e nós vamos mandar nessa bagaça toda aqui. Agora o povo está tudo reconhecendo, vai proclamar ele vai acabar com o exército de Roma, vai tirar os romanos e nós vamos reinar com ele. Eu imagino os dois irmãos, Tiago e João, brigando, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, e eles entrando, achando que ia mandar. Só que aí Jesus, queridos, para contrariar, Jesus não entra em um cavalo de guerra, Jesus não entra com a espada na mão proclamando, Jesus entra num jumentinho, e Jesus entra com humildade, porque eles estavam buscando um rei que lutasse, eles estavam buscando um rei que lutasse na espada na guerra. Porém Jesus, ele não veio para lutar com a espada e com a guerra. Jesus não veio salvar uma nação, Paulo. Jesus veio salvar o planeta Terra. E para salvar o planeta Terra, Jesus não precisaria brigar com a espada. Jesus precisava ir ao Gólgota, ao monte da crucificação. Porque Jesus, ele entra com glória, mas a entrada era instantânea. Existia uma finalidade. Jesus iria para a crucificação. E aí, queridos, que eu quero pregar nessa noite. Porque, queridos, Jesus, ele entra como rei, mas não como o povo esperava. Deixa eu te ensinar algo nessa noite, uma mensagem da parte de Deus. Todo mundo, querido, quer colocar Jesus conforme a necessidade dele. O povo de Israel esperava Jesus conforme a necessidade deles, porque eles estavam sendo prisioneiros em Roma. E deixa eu te dizer algo, querido, o povo esperava um rei forte, guerreiro e político. Eles queriam alguém que derrotasse Roma, mas Jesus veio simples, humilde e montado em um jumento. O que eu aprendo com isso, querido? Deus nem sempre age da forma que queremos, Ele age da forma correta. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Deus nem nunca age da forma que queremos. Diga assim: Ele sempre age da forma correta. Queridos, aquele povo estava ali esperando o Deus que ele queria. Aquele povo queria um rei de luta, um rei que tomasse Jerusalém. Jesus, ele veio e contraria tudo aquilo. É por isso que o povo judeu não recebe Jesus como Messias, porque eles queriam um Messias guerreiro. Tirando para nós, querido, nesses dias, às vezes a gente quer forçar Jesus ser alguém que ele não é. Olha, Senhor, o Senhor vai fazer isso. Olha, eu determino que o Senhor faça isso, meu irmão. Quem diz que Jesus vai fazer conforme a nossa determinação? Porque Jesus, ele sabe, querido, que se ele fizer, ele é rei. Se não fizer, ele continua sendo rei. Aleluia. Então aquele povo esperava ali um rei que obedecesse às ordens dele, que saísse para a batalha. Jesus ali não estava para salvar o exterior de Jerusalém. Jesus estava ali para saudar a vida eterna àquelas pessoas. Uma das coisas importantes muitas das vezes queremos que Deus trabalhe segundo os nossos planos, mas Ele age conforme o seu propósito. Muitas vezes a gente espera, vem para a igreja, espera Jesus entrar, porque Jesus vai fazer tudo aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Aí Deus muda toda a estratégia. Porque Deus, ele não entrou como guerreiro, porque ele precisava ensinar o povo de Israel que o tempo de guerra era o Antigo Testamento. Agora Jesus estava vindo com a nova aliança. Não era o punho de Davi que ia salvar Israel mais, não era a sabedoria de Salomão que iria salvar Israel, era o sangue de Jesus que iria salvar toda aquela cidade. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Talvez você entrou aqui até com aquele olhar de vingança. Jesus podia tomar a minha causa por vingança. Jesus poderia ir lá, destruir os meus inimigos. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus vai te abençoar sim. Deus vai mudar a sua história sim.
mas não da forma que nós queremos, e sim da forma que Ele quer, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Um grande problema, querido, do povo é que acha que coloca Jesus dentro da caixinha de fósforo. Muita religião, muita igreja hoje em dia, olha, o Jesus da Ágape, o Jesus da fulana de tal, meu irmão, Jesus vai além da religião, Jesus vai além de uma placa denominacional. O mesmo Jesus que está aqui dentro dessa igreja nessa noite, também está lá dentro da sua casa, te guardando, te livrando, te protegendo, e não vai chegar o mal lá. Eles cantavam Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, mas eles estavam esperando um guerreiro, aquele que ia matar Roma, que ia mandar fogo do céu como Elias. Jesus, ele não entra assim. Jesus, ele entra com humildade. Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus, ele quer nos abençoar? Quer. Ele quer mudar a nossa história? Sim, mas não é como a gente quer. É da forma que Ele quer, é no tempo que Ele quer, é da maneira que Ele quer. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então, meu irmão, muitos gritavam, muitos falavam, só, querido, que existia algo que precisava acontecer. Você está aceitando Jesus como Ele é, ou apenas como gostaria que Ele fosse? Tem muita gente procurando Jesus por um benefício próprio. Tem muita gente procurando Jesus porque a vida está destruída. E amém. Só que deixa eu te dizer, Jesus é muito maior do que um reconstrutor de vidas. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que muda a nossa história. Jesus é aquele que trabalha ao favor daqueles que confiam. E aí, queridos, aquele povo que esperava um guerreiro, que esperava Jesus montado num cavalo branco, que esperava um Jesus para mandar fogo do céu, entra o Jesus humilde. Diferente de algumas igrejas, diferente de alguns pastores, diferente de alguns irmãos. Sabe por quê, queridos? Nem sempre Deus vai vir como guerreiro. Muitas vezes Ele vai vir para nos ensinar a virar a outra face. Muitas vezes Ele vai vir para nos ensinar que o nosso diploma para Ele não vale nada. Muitas vezes Ele vai vir nos ensinar que a minha posição social para Ele não vale nada. Muitas vezes Ele vai vir para nos ensinar que o nosso dinheiro para Ele não vale nada. Muitas vezes Ele vai nos ensinar que o que vale a pena é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E aí, queridos, eu vou para o outro ponto da mensagem, que é: nem todo mundo que grita Hosana entende quem Ele é. Você acredita nisso? O mesmo povo que estava gritando Hosana, um tempo depois estava gritando: crucificam. O mesmo povo que estava: bendito é o que vem em nome do Senhor, estava gritando: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. Então, querido, nem todo mundo que grita Hosana entende quem Ele é. Os mesmos que estavam gritando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, pouco tempo depois estavam falando: solte Barrabás, crucifique a Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Há pessoas que seguem Jesus apenas pela emoção do momento, mas sem compromisso verdadeiro. Tem pessoas que na emoção do hino, na emoção da mensagem, levanta a mão, vem aqui na frente, recebe Jesus, mas aí vai passando os dias e o mesmo a igreja que fez bem para ela, o mesmo Jesus que vem bem para ela, agora ela começa a levantar desculpas, começa a levantar falácias para colocar defeito na igreja, no
som, para colocar defeito no Jesus. Jesus tem defeito, mas tem gente que acha. O mesmo povo que gritava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, estava gritando: crucifica, solte Barrabás. Queridos, nós temos que entender uma coisa: seguir a Jesus vai muito bem, mais do que um momento de emoção. Seguir a Jesus é um compromisso verdadeiro. Quem disse para você que seguir a Jesus seria um mar de rosas? Quem disse que agora os seus problemas estariam acabados? Acabou o seu problema, minha irmã? Talvez acabou da mulher do pastor, acabou os seus problemas. Eu sou um dos piores. Acabou o problema? Não acaba, querido, porque aceitar Jesus significa que as coisas vão ser um mar de rosa, significa que vai ter problema, mas o Rei dos Reis está do nosso lado para nos ajudar e mudar a nossa história. Amém? Não basta apenas cantar, chorar ou sentir emoção, é preciso conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Irmão, Jesus vai muito mais do que um momento de louvor. Jesus vai muito mais do que um momento de choro. Jesus é muito mais do que 3 dias num retiro espiritual. Jesus é todos os dias. Jesus é nos dias bons, mas também é nos dias maus. Nós vamos enfrentar agora o pior momento da igreja. E eu já conheço tanto as minhas ovelhas, que eu sei todos os tempos, né, da igreja. Esse tempo agora de maio a julho é um dos piores momentos. É um momento de frio, de cansaço. Os irmãos chegam em casa, tomam um banho e não vêm numa quinta-feira. Os irmãos chegam em casa, tomam um banho e não vêm numa terça-feira. Oração, o grupo que nós temos aqui é fiel. Nós temos um grupinho de uns 15 aqui que bota carne, gelo, está agarrado. Mas eu sei, sabe por quê? Há momentos na vida de altos e baixos. E aquele povo que cantava Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, é o povo também que falava crucifica. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o ministério de louvor, o problema sou eu. Porque tem horas que parece que eu esqueço o que Deus já fez na minha vida, e aí eu quero só mais, eu quero mais. Deus tem que fazer mais, o Senhor tem que me dar um carro novo, um celular zero, o Senhor tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Quem disse? E nós esquecemos quem Jesus já foi na nossa vida, quem Jesus já mudou o nosso cativeiro, como Jesus já transformou, quem você era 10 anos atrás, quem era a sua vida, a sua casa, a sua família há alguns anos atrás. Quem era? O mesmo povo de Jerusalém que aplaudia Jesus, crucificou Jesus. Ah, pastor, mas hoje não é assim. Todas as vezes, queridos, que eu não sigo Jesus Cristo como deveria seguir, eu estou crucificando Jesus novamente. Todas as vezes que eu não abandono o pecado como eu deveria abandonar, eu estou crucificando Jesus novamente. Todas as vezes que eu troco Jesus por qualquer coisa na minha vida, eu estou crucificando Jesus novamente. Todas as vezes que algo me impede de estar na presença dele, eu estou crucificando Jesus novamente. E a mesma multidão que gritava Hosana era a multidão que crucificou Jesus. Verdade ou não? Fala igual os domingos. Estão comigo? Vou vender uns biscoitinhos depois. Hein, Sara? Sara ficou famosa. Irmãos, outro tópico que eu coloquei nessa mensagem é: Jesus não procura aplausos, mas coração rendidos. Porque aplaudir Jesus como
rei, quando a festa é fácil. Agora eu quero ver aqueles mesmos que aplaudiram vendo Jesus sendo crucificado. A Bíblia diz que a cidade inteira se comoveu, a cidade inteira se mexeu. Agora, quando ele estava sendo crucificado, eu só vi ali alguns discípulos, entre ele, Maria Madalena e João, e algumas outras mulheres lá. Cadê aquela multidão? Cadê aquele povo que aplaudia? Deixa eu te dizer, meu irmão, Jesus é muito maior do que barulho. Jesus, a gente gosta aqui, né? A gente faz vigília, louvor aqui animado, bateria, e traz tambor para dentro da igreja, faz um barulhão terrível. Eu gosto, irmãos, isso faz parte do louvor. Agora, para Jesus, querido, muito mais do que barulho, é o coração aquebrantado diante dele. Aquele povo gritava hosana, batia palma, quebraram folha de palmeira, colocaram ali folha de palma e celebraram a Cristo. Porém, o coração deles estava longe de Cristo. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Muito maior do que barulho, muito maior do que palmas, Jesus está procurando um coração rendido diante da presença dele. A Bíblia diz que o coração quebrantado o Senhor não despreza. Um coração contrito o Senhor não despreza. Enquanto muitos estavam gritando hosana, poucos realmente estavam dispostos a segui-lo até a cruz. Sabia disso? Enquanto muitos gritavam hosana, Jesus, eu imagino Jesus entrando. Tem uma cena em The Chosen agora, essa última temporada, Jesus entrando, e aí foca a cara de Jesus. Jesus não estava tão feliz, né, na série lá. E eu imagino que era isso, sabe por quê? Jesus sabia que os mesmos que estavam gritando hosana ia mandar crucificar. E aí Jesus entra, porque o lugar de Jesus não era no trono, o lugar de Jesus era na cruz. Os mesmos que estavam gritando hosana, poucos realmente estavam dispostos a seguir até a cruz. Deus não procura apenas palavras bonitas, Ele procura transformação. Não adianta louvar com lábios e viver distante de Deus no dia a dia. Irmãos, isso é muito forte. Não adianta a gente estar aqui, querido, no domingo à noite, celebrando, gritando hosana. Oh, Deus do meu coração, Tu és o ar que eu respiro. Se amanhã eu ultrapassei o meu irmão, se amanhã eu continuo com as mesmas práticas pecaminosas, Jesus quer, queridos, pode ser uma oração simples, mas um coração verdadeiro. Pode ser, querido, um gesto simples, mas dentro de mim está uma palavra verdadeira que emana. Jesus, queridos, conta a história. Jesus estava perto do gasofilaço da sinagoga, e muitos ricos iam lá e depositavam muito dinheiro. E aí veio uma viúva com uns centavos, com algumas moedas, e joga no gasofilaço. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: quem ofertou mais? Aí Jesus diz a essa mulher, porque os outros ofertaram aquilo que sobrava, mas essa mulher entregou tudo. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Deus não quer só a metade do seu coração, Deus não quer só a metade da sua vida, Deus quer a sua vida 100% com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não dá para viver uma vida no domingo e a outra vida na segunda. Não dá, querido, para qualquer coisa eu deixar de servir a Ele, qualquer coisa eu deixo de vir à casa de Deus, qualquer coisa eu estou desanimado. Sabe por quê? Porque primeiro você não serve a igreja, segundo você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí, queridos, caminhando para o final, a entrada triunfal foi um caminho para a cruz. A celebração daquele dia era apenas o começo do caminho do sacrifício. Enquanto o povo festejava, Jesus sabia que pisaria rumo ao Calvário.
Sabe o que eu aprendo, queridos? Isso nos ensina que nem toda celebração significa ausência de luta. Jesus estava entrando em Jerusalém, o povo gritando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus se alegrou ali. Porém, deixa eu te dizer, em meio à alegria, pode ser que na sua casa você esteja enfrentando uma crise. Em meio aqui, louvando, adorando ao Senhor, pode ser que você está passando um momento de tristeza, de dor, de decepção na sua vida. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar na sua vida. Em meio de festa, você pode passar por tribulação, mas a sua tribulação tem os dias contados, porque Jesus sabia que ele estava chegando na época da Páscoa, e a morte e a ressurreição dele ia nos purificar de todo o pecado. Pode ser que você está aqui se alegrando com a gente, batendo palma, ficou feliz com as crianças cantando, mas dentro de você está uma luta tremenda. Deixa eu te dizer, Jesus está entrando na sua casa como entrou em Jerusalém, e a morte e a ressurreição dele mudará a sua história. Aleluia. Você crê nisso? Há momentos em que Deus permite processos, mesmo em meio à alegria. Irmãos, aqui não dá. Se tivesse um raio-x para mostrar a vida do crente, seria algo muito interessante. Porque, querido, muitas vezes a gente vê um cristão cantando, sorrindo, mas não sabe a tribulação que está vivendo. Sabe o que é isso para nós que servimos a Deus? O significado é simples. A minha alegria, queridos, é independente do momento que eu estou vivendo, porque a minha alegria não está firmada em homem, a minha alegria está firmada no meu Salvador que vive. Se eu estou cantando, não é porque eu estou sendo falso. Se eu estou celebrando, não é porque eu estou sendo falso. Eu sei que está tudo dando errado lá, eu sei que eu posso passar por momentos terríveis, mas eu também sei que existe um Deus lá no céu que não me esquece e tem o meu nome gravado na palma da mão dele. Então, queridos, não significa que em meio a um processo de alegria eu não posso estar vivendo um processo de tristeza. Não significa isso. Sabe por que não significa? Porque adorar a Deus independe do momento que eu estou vivendo agora. Servir a Deus independe do momento que eu estou vivendo agora. Quem anda com Cristo também aprende sobre renúncia e perseverança. Irmãos, se tem uma coisa na vida do crente que nós aprendemos, é renunciar e perseverar. A gente renuncia todos os dias a nossa carne. A gente renuncia todos os dias as nossas vontades de pecar. E a gente persevera. Sabe por que perseveramos? Porque cremos que o nosso lugar não é aqui na terra. Isso aqui é momentâneo. A Bíblia diz que a nossa vida até os 70 anos. Depois disso é cansaço e enfado. Até muito velhinho ainda bom, muito velhinho, revigoroso. Mas a Bíblia explica, é por causa da sua condição física. Agora, vamos colocar que um homem ainda vive até os 100 anos. Será que nós chega lá? Nem. Meu sonho, eu estou achando que eu vou ficar um velho muito enjoado. Eu estou achando que vou ficar um velho muito enjoado. Então, se eu for até uns 90, tá bom. Até uns 90. Aí, quando chegar aos 90, eu falo: nossa, dá mais uns 5 aí, dá mais uns 10 anos. A vida do homem, querido, a Bíblia diz que é como um vapor. Agora, a nossa esperança, querido, não é viver 70, 100 anos. A esperança que temos, que existe uma promessa, que existe uma eternidade para a gente viver lá. Essa vida é passageira, 70, 100 anos. Quem viveu há 100 anos atrás talvez já não existe mais hoje.
só ficaram memórias. Agora existe uma coisa que é fundamental: a vida eterna com Cristo na glória. Essa será para sempre. A gente não entende, é difícil entender mesmo a morte. Todo mundo quer ir para o céu, amém? Quem quer morrer agora? Já baixou, já. Ninguém falou amém. Já. Mas é por quê? Porque a gente gosta de viver, a gente não entende. Agora, queridos, segundo essa Bíblia, essa palavra, essa bibliografia aqui de Gênesis e Apocalipse, fala de um paraíso que nós não temos dimensão, o tanto que isso vai ser bom, o tanto que isso vai ser maravilhoso. Lá não vai ver mais dor. Só deixa eu te contar um segredo que já vai te animar. Lá não vai haver segunda-feira, sabia disso? Tem muitos aqui que já pensaram: meu Deus, amanhã é segunda. Ai, Jesus. Lá não vai haver segunda-feira. Lá vai ter uma árvore da vida. Lá nós vamos viver constantemente adorando, cantando, exaltando o nome santo do Senhor. Deixa eu te dizer algo para a gente terminar. A entrada triunfal nos ensina que Jesus é rei, mas quando não entendemos completamente os seus caminhos. Muitos gritaram hosana, mas poucos permaneceram fiéis. A grande lição é que Jesus não procura apenas aplausos momentâneos, mas coração rendidos. Hoje, Jesus continua passando e procurando pessoas que o reconheçam verdadeiramente como Senhor, não apenas com palavras, mas com vidas transformadas. Da mesma forma, volta, que Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou nesse lugar nessa noite. E deixa eu te contar um segredo. Se você ainda não deixou ele entrar no seu coração, que é o único lugar que ele não entra sem pedir permissão. Esse lugar ele só entra quando é convidado. Jesus, ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz em Mateus que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali eu estarei. Nós pastores usamos esse versículo para quando o culto está vazio. Já reparou que você vai na igreja pregar, aí o pastor vai dar uma abertura no culto e diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Esse versículo não é para o pastor ter desculpa de culto vazio. Esse desculpa é para ter uma afirmação que não é nas grandes multidões, mas se tiver pouca gente buscando o nome dele, ele também está lá. Porque aqui na igreja é fácil, tem um monte de gente clamando, mas e quando você está sozinho dentro do seu quarto? Ele está lá. E quando você está passando por um momento difícil que não tem ninguém para te ajudar, ele também está lá. Deixa eu te contar algo, queridos. Só existe um lugar que ele não arromba a porta. É o seu coração. É o meu coração. Lá ele precisa ser convidado, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus já cumpriu o propósito dele em Jerusalém. Agora ele quer cumprir o propósito das nossas vidas. Você pode colocar de pé para a gente orar. Coloque-se de pé, vamos orar nessa noite. Pode cantar aquele Rei do Meu Coração novamente. Não, com grande